Olá, boa noite. Por enquanto estou sozinha. Não, temos aqui uma pessoa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos ter um dos nossos diretos quinzenais e hoje vamos falar com a doutora Paula Guerrinha. Estou à espera que ela entre. E, entretanto, pronto, explicar o que muitos já sabem. Isto é uma iniciativa para promover o trabalho da SPAD através das nossas profissionais na área. E pronto, dizer que a SPAD, neste momento, está a promover uns workshops neste desconfinamento, não é? Neste período estranho, gratuitos. Amanhã vamos ter o último deste ciclo, mas fiquem atentos porque em setembro vão acontecer mais workshops. Estou a ver aqui se aparece a Paula. Vamos esperar mais um pouco. Também queria dizer, entretanto, que em outubro vamos ter também o congresso, que este ano é muito interessante, por acaso, tem a ver com a educação e a tecnologia na arte-terapia. A Paula entrou. Olá, Paula. Que será nos dias 24 e 25 de outubro. Também fiquem atentos porque vai ser muito, muito interessante mesmo. E vou pedir à Paula para entrar. Vamos aguardar por ela. Olá, Paula. Tudo bem? Olá, tudo bem? Consegues-me ouvir bem? Sim, muito bem. E a Paula, consegue-me ouvir bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite, Boa Iva. noite. Boa noite, como estás? Estou bem, depois de uma semana e de um dia de trabalho, estou ótima. Imagino. Porque a Paula voltou de férias agora, não foi? Eu tive a semana passada, tirei uns dias de férias, sim, sim, mas esta semana já regressei ao trabalho e vou continuar a trabalhar até finais de agosto. Ótimo, ótimo. E então, temos aqui a doutora Paula Guerrinha. Ela é uma das pessoas mais antigas das partes, não é? Ai não, antigas, Antiga não, antigas, ai não, antigas, vintage, sou das vintage. pessoas vintage. Vintage fica mais moderno, fica menos pesado, não é? Fica menos Então, pesado. a Paula é muita coisa. Ela é arteterapeuta institucional, é formada em ciências sociais, formadora certificada e conferencista, é membro efetivo das PATS e presidente do Conselho Fiscal. É membro da direção da FEPSI, que é a Federação Portuguesa de Psicoterapias, representante de Portugal na European Federation of Art Therapists, tem experiência profissional em intervenção em setting prisional, com mais reclusas, e em contexto escolar com adolescentes e em consultório privado, com adultos em atendimento individual ou em casal. É facilitadora também em diversos workshops, formadora no curso de Arteterapia e Psicoterapia da SPAD, além de outras muitas formações, certo? Esqueci de alguma coisa? Por aí se vê que já sou antiga. Sim, sim, mas é maravilhoso, é maravilhoso. A Paula tem um percurso aqui bastante potente, não é? Na área da terapia, o que é ótimo, e vai ser muito bom tê-la aqui para falarmos disso. Mas isso só, tipo, seria o currículo, não é? O que a Paula trabalhou para chegar até onde ela está agora. Mas quem é a Paula? Eu gosto muito de fazer esta pergunta e o que é que... qual é este interesse, não é, pela arte terapia
algo que infelizmente ainda não, o mundo ou Portugal inteiro ainda não conhece bem, não é? Também, por isso o motivo destas entrevistas também é um pouco isso, dar a conhecer. E queria saber um pouco de onde vem esta curiosidade tua. Bom, Irma, antes de mais, quero agradecer pessoalmente, de coração, à Irma e à Joana, e ao vosso espírito dinâmico e empreendedor, Obrigada. e a esta iniciativa das entrevistas em direto, e ao convite que me foi feito. E, portanto, isso é uma coisa que eu quero desde já agradecer de coração. Sobretudo porque me leva a fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, não é? E já vivi há alguns anos e nunca fiz um live no Instagram. Olha. E, portanto, isto faz com que eu saia também da minha zona de conforto, não é? E que passe o serão convosco hoje a olhar para um telemóvel, coisa que não me passaria pela cabeça há uns anos atrás vir a fazer. De qualquer das formas, para mim não só é um desafio, não é? Fazer este live, mas sobretudo também é desmistificar, para mim, também é desmistificar um bocadinho esta coisa dos lives e das tecnologias e dos telemóveis. Portanto, para mim estou sentada, estou confortável, estou a ver o teu rosto lindo, e para mim estar a conversar numa conversa aberta e descontraída é uma coisa também que me dá muito prazer. Sim. E dá-me prazer sobretudo porque vou falar do meu trabalho. Exato. Que é algo que conhece bem. Respondendo um bocadinho à tua pergunta, não é? Sim. Vou falar do meu trabalho, que é uma coisa que eu amo de paixão. E porquê é que eu amo de paixão? Porque eu hoje tenho este trabalho, mas já tive muitos outros trabalhos. Não é? Exato. E, portanto, eu comecei a minha atividade profissional em 1990. Uau. Ok, vou dizer isto, já disse, está dito. Em 1990 e na altura comecei a trabalhar num Instituto de Investigação e Desenvolvimento. Sim. Ligado à área das tecnologias. E, portanto, a minha função era uma função ligada, portanto, eu trabalhava no Departamento de Recursos Humanos, estava integrada na área de Relações Internacionais e, portanto, o meu trabalho estava mais para além das relações internacionais, mas focava-se, ou a partir de certa altura começou a focar-se muito na formação e em projetos que envolviam multimédia. Ora, isto hoje em dia é uma palavra banal e toda a gente sabe o que é. Há 30 anos atrás ninguém sabia o que era multimédia. E, portanto, ninguém sabia o que era um browser. E muito menos internet mobile ou coisa que valha. Ninguém iria acreditar que estávamos assim agora, não é? Jamais, jamais. Isso era uma coisa futurista, não é? E poderia eventualmente, e aconteceu, esta tendência das novas tecnologias e das tecnologias de informação digitais, como nós as conhecemos hoje, eram apontadas como tendências. Tendências, portanto, tendências daqui a 30, 40, 50 anos. Bom, veio mais cedo do que nós pensávamos, não é? Portanto, em 96, sensivelmente, eu comecei a trabalhar com ensino à distância. Portanto, de que forma é que as tecnologias poderiam auxiliar na formação online e na formação à distância. Ora bem, eu só estou a começar por aqui porque hoje em dia isto é muito pertinente. Exato. Não é? E às vezes a nossa vida parece que começa, faz um projeto e depois vai retomar um determinado ponto de partida. Sim.
Hoje em dia eu vejo isso acontecer e é muito curioso. Não é? Portanto, nessa altura eu estava ligada à formação, ensino à distância, gestão de equipas, mas também ligada à criatividade, porque quando falamos em multimédia, na altura, não é? Nós estávamos a trabalhar com a produção gráfica e criativa de CD-ROMs, dos primeiros sites de internet, e portanto havia muita paixão no ar, não é? Pela tecnologia, pelo aquilo que nos podia trazer, pela criatividade intrínseca, e portanto foram momentos muito felizes da minha vida, não é? Em que, estando ligada simultaneamente a projetos europeus, permitiu-me viajar e também me permitiu conhecer outras formas de olhar o mundo. E isso, na altura, era muito gratificante para mim. E, portanto, eu estive nessa área durante alguns anos. No entanto, e por razões, enfim, também da vida, não é? Fui mãe, não é? E fui mãe pela primeira vez em 2001. E foi um processo, foi um filho muito desejado, o projeto de família sempre fez parte do meu projeto de vida. Não estava a contar com uma coisa, não estava a contar com, e aqui, enfim, nesta conversa aberta e descontraída, não é? Mas também um bocadinho intimista, partilho convosco, enfim, pela primeira vez, acho eu, mas passei por um processo de depressão pós-parto. Foi um processo difícil para mim, porque o meu estilo de vida era um estilo de vida muito ligado a empresas e muito ligada a um determinado ritmo, não é? E de repente vejo-me em casa com o meu bebê, que me trouxe muita alegria, mas simultaneamente acontece uma coisa que é a depressão. Eu não sabia o que era uma depressão. Eu nunca tinha lido acerca do que era uma depressão. Portanto, entrei completamente às escuras naquilo que foram uns meses de muita escuridão, não é? E de muita confusão. E é neste contexto que eu, a dada altura, sinto vontade de sair do buraco, de sair dali, não é? Até para poder desfrutar mais do meu bebê, poder desfrutar mais da minha família e desfrutar mais da minha licença de maternidade e depois esse movimento de sair dali fez com que eu entrasse naquilo que os ingleses chamam muito bem soul searching. E o soul searching é de facto uma procura de algo que nos transcende, não é? Algo que nos transcende. E que eu na altura não sabia o que era. E portanto foi um caminho, não é? Foi um caminho. E esse caminho levou a que eu gradualmente encontrasse alguns livros maravilhosos que eu ainda hoje utilizo na minha vida profissional, mas que na altura foram livros, ou melhor, foi conhecimento, não é? Foi conhecimento que me levou até à arte. Por exemplo, o nome dos livros, qual foi? São vários. Sim, são vários livros, mas posso partilhar um deles. Um deles foi O Caminho Menos Percorrido, que é um livro que já tem muitos anos e que, portanto, foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. Foi O Caminho Menos Percorrido. E que ainda hoje é uma obra muito querida para mim. A par da bibliografia, não é? Isso leva-me à arte. E, portanto, comecei a criar. Como dizem os jovens hoje, foi um bocadinho do nada. Comecei a criar do nada. É verdade, comecei a criar do nada. Mas foi apaziguador.
com aquela procura, não é? Aquele soul searching que te fez sair essa criatividade que está inata em nós, não é? Exatamente, exatamente. Uhum. E portanto, se uma pessoa como eu, que não tem formação artística, consegue criar, eu acho que toda a gente consegue criar, não é? E depois, mais tarde, venha estudar isso e venha perceber, e hoje estou convencida, não é, que há um instinto criativo. Uhum. Não é? Sim. Falavam muito na vida instintiva, não é? Mas muito poucos. Estou-me a lembrar de do Otto Rank, eventualmente, que falava especificamente e falou especificamente de algo que se poderia assemelhar a um instinto criativo. Hoje estou convencida que existe e todos nós temos este instinto criativo. Uhum. E portanto comecei a criar. E comecei a criar de uma forma um bocadinho, eu falei há bocadinho em apaziguadora, mas quem anda nestas coisas da arte terapia, da arte psicoterapia, da criatividade, sabe que o apaziguamento muitas vezes também anda a par de algo muito doloroso. Tem algo E, que desperta em nós qualquer coisa, tem que ser aí. exatamente, Exato. exatamente. Uhum. Portanto, foi um processo visceral. Foi um processo visceral. Hoje em dia, olho para esse processo de, de, de sombra e depois de luz como algo que foi muito transformador. Foi tão transformador que na altura eu enchi-me de coragem, fiz das tripas coração e pensei, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de área. E portanto, enfim, tomei essa decisão 14 anos depois de ter começado a minha carreira profissional. E Uhum. portanto, foi uma coisa que me custou, pela incerteza, porque não sabia muito bem depois como é que ia depois construir uma vida profissional em arte de psicoterapia, mas, mas havia uma convicção que era inabalável, que é eu quero ser psicoterapeuta, Uhum. não é? Isso é uma convicção que eu tenho e quero trabalhar com arte porque eu sei, por experiência própria, por vivência, que a arte contribui precisamente para nos apaziguar a alma e para nos ajudar a encontrar mais luz na nossa vida. Não Nos é? ajuda muito nessa procura do caminho, não é? Nessa procura do caminho, exatamente, nessa procura do caminho. E, e portanto, foi um bocadinho este o motivo que me. Enfim, lá está, não é. Foi um motivo, Sim. ok? Foi um motivo, e neste caso foi o sofrimento, não é? Foi a dor, Uhum. mas também sei, enquanto psicoterapeuta, também sei que nós aprendemos na vida, grosso modo, de duas maneiras. Ou pelo caminho das pedras, e é a via da dor e do sofrimento, em maior ou menor grau, não é? E podemos falar disso mais à frente, eventualmente, se surgir. Ou podemos aprender através do insight, de qualquer coisa que um momento de luz, uma informação ou um conhecimento que chega até nós, às vezes através de um mensageiro inusitado. Alguém que possamos encontrar na rua, alguém que, por exemplo, tenho uma experiência curiosa, alguém que tem uma tatuagem tatuada no braço, não é? E que é uma mensagem que de repente se faz luz na nossa cabeça. Sim, sim, E sim. portanto aí nós damos um salto quântico, não é? No nosso crescimento.
Portanto, enfim, as coisas acontecem de forma diferente para cada uma das pessoas. E para mim foi assim. E, portanto, encontrei a arte-terapia em 2004. E desde essa altura que Sim. nunca mais larguei. Eu já não paro sempre indo para cima. Não é? Sim. E a Paula, pronto, ela fala num dos artigos, aliás, da página, não é? No seu percurso como arte psicoterapeuta, fala de um termo que é muito interessante, eu acho, sobretudo para perceber essa paixão da que a Paula fala, não é? De alguma forma, ela traspassa para a relação terapêutica e que é o amor terapêutico, que também vem um pouco relacionado com o eros terapêutico. E queria, sim, que a Paula falasse um pouco sobre esse termo, que para mim até filosófico, não sei. Sim. Eu, enfim, não queria transformar isto numa palestra ou em algo muito técnico ou numa aula, não Não. é? Mas uma coisa que eu sinto que é importante no trabalho que eu faço é, é o amor que se sente pelo cliente ou pelo Uhum. paciente, se quisermos, não é? Uhum. E este amor terapêutico é algo um, que advém sim do amor pela relação de ajuda, não é? Mas também pela empatia, não é? Que sentimos pela pessoa que está à nossa frente, não é? E que está com dificuldades e que se debate. E isso ressoa em mim, porque eu também me debato, porque eu também tenho as minhas dores de crescimento, não é? E acho que todos nós temos dores de crescimento. E tal como, sei lá, eu agora tenho uma gata, e tenho uma gata há um ano, e, e ela circula pela casa, ainda não vai à rua, não é? Mas às vezes vejo-a a lamber as suas patinhas, Uhum. não é? A Sim. lamber as patinhas. E associo como um animal também lambe as suas feridas, não é? Com amor, com carinho. E nós também fazemos, não é? Nós também fazemos. Nós também, enquanto seres humanos, não é? Também temos que aprender a lamber as nossas feridas, a ter amor por elas, não é? Há muitas expressões que eu ouço, não é? Há pessoas que falam em cicatrizes de guerra, não é? Há pessoas que falam nas rugas como sendo algo de experiência de vida e de alguma sabedoria de vida. Podemos lhe chamar o que quisermos, não é? Mas de facto, ninguém vive sem a dor, não é? Ninguém vive sem levar umas pancadas pela vida, não Não. é? Mais cedo ou mais tarde isso acontece, Uhum. Sem não dúvida. é? Uhum. E sendo eu da mesma espécie que tu, Uhum. e que toda a gente que está a ver, não é? Portanto, todos nós fazemos parte da espécie humana e todos nós somos humanos, Sim. não é? Somos seres humanos e, portanto, sabemos o que é ter uma ferida, Uhum. sabemos o que é ter uma dificuldade. Portanto, isso, não é? Quando eu vejo alguém que está numa dificuldade, que se está a debater com um obstáculo, eu sei o que isso é, não é? E sei o quão sofrido isso pode ser. E, portanto, esse amor ao outro, não é? Esse amor ao outro é uma coisa que tu falavas em algo filosófico. Sim, pode.
pode ser algo espiritual ou pode ser algo transcendente, pode. Sim, sim. Era nesse Pode. sentido. É algo transcendente que não. E vem da vocação também, não é? Um pouco do próprio arte psicoterapeuta, de saber estabelecer essa relação e não esquecer a parte humana e de eu também sofri, eu também estive lá, não é? Sempre tendo o cuidado, não é? Pronto, desses termos que toda a gente conhece, contra-transferência e transferência. Exatamente, exatamente. E a Paula também fala isso já pode vir relacionado também com esse processo pronto, nessa relação arte-psicoterapeuta, são os processos de imersão e de emersão, né? Sim, sim. Queria só dizer uma coisa ainda acerca do amor, não é? Sim. Que é, independentemente se o terapeuta passou exatamente pela dificuldade do paciente, não é? E o paciente pode dizer, mas como é que o terapeuta sabe se não esteve no meu lugar? Não é? Se não viveu esta situação familiar, ou esta perda, ou se não se debate com a doença mental. Bom, há uma coisa também que eu aprendi, que é esta coisa das pessoas muitas vezes aparecerem, chegarem ao consultório já com diagnósticos e com rótulos, é uma coisa que a mim me deixa muitas vezes desconfortável. Podemos discutir se é útil ou não, não é? E em alguns casos pode ser útil, mas antes de haver um diagnóstico, há uma pessoa. Há uma pessoa que está ali, não é? E é essa pessoa que a mim me interessa, mais do que tudo. E agora aproveito, se calhar, para falar de um caso que me está agora a surgir à cabeça, não é? De um paciente psicótico que eu acompanho há algum tempo e que sim, esse traz um diagnóstico, ok? E uma das coisas que eu aprendi com ele é olhar para ele e ver uma pessoa. Eu vejo um homem que sofre há 30 anos com a doença mental. Eu vejo um homem que me diz, doutora, há um estigma em relação à doença mental. Eu, quando ando na rua, as pessoas olham para mim. Eu, quando ando no café, as pessoas querem que eu saia do café. E, portanto, como é que este homem vive o dia a dia dele e vive há 30 e poucos anos com doença mental assim? E então, um dos rituais que nós estabelecemos é que em épocas pontuais, como o Natal, quando ele faz anos, etc., vamos dar um passeio. E eu vou com ele ao café. E ele dá-me o braço. E quando ele me dá o braço e andamos os dois na rua, Irma, só visto, ele cresce 10 centímetros. Ele cresce 10 centímetros. Sim, sim. É muito importante. E diz-me, ai, se o seu marido nos vê, o que é que ele não vai pensar? E eu acho isto delicioso. Eu acho isto delicioso. E ele deixa de arrastar os pés, sim, sim. e anda e levanta os pés, e com uma força interior, e entra no café como uma pessoa digna de respeito e uma pessoa digna de amor. De amor. Exato. Deste amor. E, portanto, enfim, não vou alongar muito isto, mas dizer que aprende-se muito. Nós, terapeutas, aprendemos muito com os nossos pacientes, muito.
E é isso também que nos dá alguma estaleca, não é? Que nos dá alguma robustez para fazermos o nosso trabalho, que muitas vezes é um trabalho difícil. Exato, e sobretudo um trabalho de pessoa para pessoa e não pode ser construído de outra forma senão com as aprendizagens um do outro, não é? Não estamos a falar de que existe uma ciência exata, Exatamente, é algo exatamente. construído em É. constante construção. E este amor passa-se entre, como diz o Yalom, que é outro, foi outra pessoa, enfim, outro terapeuta que eu descobri em 2002, como o Yalom diz, nós somos fellow travelers, portanto, terapeuta e paciente ou cliente, nós somos companheiros de viagem. E somos. Portanto, aqui ninguém é mais do que ninguém. Nós somos realmente companheiros desta viagem da vida e estabelecemos uma parceria de trabalho, de crescimento, de transformação e partilhamos esse amor. Exato. E isso faz toda a diferença. Eu acho que isso faz toda a diferença. Bom, E é isso. Bom, queria que a Paula falasse um pouco desses processos de imersão e emersão que podem causar alguma. Bom, partem, não é? De uma. Eu quando vi o nome, pensei em mergulho. Não é? A Paula e eu já falámos e disso. bem, e bem, e bem. Epá, olha, eu começava por falar um bocadinho sobre isto quando, há uns anos atrás, estava a ver um programa de culinária. Foi uma coisa que eu descobri que não sabia que gostava. E de vez em quando descontrai-me. Descontrai-me ligar o canal do 24 Kitchen e ver programas de gastronomia, enfim, gosto de ver. E era um programa com um chefe que eu agora não me lembro, e ele estava a fazer um prato incrível, muito elaborado. E depois dizia assim: mas o que faz a diferença neste prato, dizia ele, os killer ingredients, ou seja, os ingredientes que top, os matadores, aqueles ingredientes mais, Ah, bem disso. Eu estava a pensar, qual é mais diferenciadores. ingredientes nisto tudo? Agora já sei. Exatamente. Portanto, aquilo que dá pica a este prato e o diferencia de todos os outros. E depois dizia quais eram os killer ingredients. E quando eu penso em arte de psicoterapia, não é? Invariavelmente penso na criatividade, com certeza, porque é a criatividade que nos diferencia de todas as outras abordagens psicoterapêuticas. Mas quando vamos mais fino dentro da criatividade, não é? E pensamos, criatividade, ok, vou fazer aqui umas imagens, uns desenhos e tal. Portanto, para mim também não é o fazer artístico. O fazer artístico também é uma ferramenta, ok? Mas o fazer artístico permite, de facto, nós entrarmos em contacto com estes elementos diferenciadores. Os tais killer ingredients, para mim, isto é uma opinião pessoal, não é? Que é precisamente estes movimentos psíquicos de imersão e de emersão. E de imersão com I e de emersão com E, não é? E o processo criativo permite-nos fazer precisamente isso, não é? Portanto, há uma entidade psíquica, há um funcionamento psíquico particular que surge quando nós começamos a criar e quando nós fazemos precisamente esse mergulho dentro do processo criativo. E esse mergulho, não é, que depois terá um resultado, não é, que pode ser uma imagem ou pode ser outra coisa, pode ser um texto ou pode ser, não interessa agora aqui, não é? Mas é uma obra, é uma criação, não é? Quando fazemos esse mergulho,
nós de facto atingimos um estado que, e agora estão a vir várias palavras à cabeça, não é? Um estado de flow ou um estado de A Vidal aqui também falou flow aqui. espaço intermédio, não Sim, é? sim. Ou de espaço potencial, mas atingimos ou mergulhamos num estado em que perdemos a noção. Perdemos a noção do tempo, Uhum, perdemos a noção do espaço. uhum, Entramos numa área diferente, uhum, não é? Uma área desconhecida. uhum, E entramos em contacto com aspectos de nós, com aspectos da nossa vida, com imagens mentais, uhum. com sonhos, com material psíquico, com conteúdos psíquicos, não é? E que muitas vezes são assustadores. E são tão assustadores que algumas pessoas resistem a esse processo criativo, não é? E oferecem de facto, lutam lutam com os mediadores, não é? Ou muitas vezes olham para uma folha branca e sentem-se intimidados por uma folha branca, Sim, ou enfim, aqui há várias formas de verbalizar essa resistência. sim, como o típico que diz, ai, não me apetece hoje criar, ou ai, que eu não sei fazer isto bem, não é? Não faço isso da escola, ou, eu não estou aqui para criar, Exato. não estou aqui para criar, não Uhum, é? Porque muitas vezes há pessoas que chegam até nós, não pela arte terapia em particular, mas pela psicoterapia, não é? E portanto aí, quando nos surgem esses clientes, nós também temos que ser um bocadinho criativos uhum, na abordagem que temos, porque lá está, criatividade não é só fazer artístico. uhum, Não é? E, portanto, há clientes que não criam em uhum, termos do fazer artístico, mas são altamente criativos. uhum, E são altamente criativos precisamente em elaborar estratégias criativas para a sua vida. uhum, Alternativas. O sair da caixa e ver caminhos diferentes. uhum, Não é? E não precisam de fazer nenhuma imagem. uhum, Ok? Não precisam de criar nenhuma imagem. uhum. Agora, é claro que eu, enquanto facilitadora, não é? Estimulo de outra forma, não Como, é? por exemplo, Como, por exemplo, através de imagens de outras pessoas. ok. Ok? Portanto, recorrem a outras imagens que foram feitas por outras pessoas e que estão sob a forma que eu tenho, sobre a forma de fotografia, ou que tenho sobre a forma de postal, ou que tenho sobre a forma de recorte, ou Uhum, enfim, etc. E é mais fácil. sim. É mais fácil. É mais Também é fácil. isso, não é? Dependendo da pessoa que tem à frente, vai usar um mediador ou outro. Tipo, neste caso, são imagens já feitas, não é? De alguém que tem uma certa resistência a criar, mas que evidentemente é criativo, porque partimos da ideia de que toda a gente pode ser criativa, Sim. só. E aí também é muito importante a inteligência, não é? A perspicácia do ou da arte terapeuta. Sim, aliás, às vezes eu noto vamos lá ver, eu estou a dizer isto, mas eu também passei por lá. Portanto, eu digo isto, eu também fiz o processo. Mas às vezes vejo em jovens arte-terapeutas ou arte-psicoterapeutas a pressão de pôr o paciente a criar.
E o paciente tem que criar, não é? Epá, e aquilo que eu digo e que subscrevo é que como é que eu ia dizer? Uh, isso é a agenda do terapeuta, não é a agenda do cliente. Isso é a minha necessidade, não é a necessidade do Exato, cliente. exato. E isso é uma coisa que se aprimora, Uhum. não é? Isso aprimora-se com a experiência e com o tempo. Porque a coisa há de acontecer. A coisa há de acontecer. Não podemos ficar muito ansiosos em pôr o paciente a criar. Não. Isso até pode desencadear uma reação terapêutica negativa. Sim, sim. E nunca mais vermos o paciente. Ele ir-se embora e Uhum. eu, eu não quero fazer isso. Exato. E isso acontece por muitos motivos. Um deles, que é um dos, enfim, que eu identifico como sendo, pelo menos, um dos mais frequentes, é a perda do olhar. É a perda do contacto visual. Há muitos clientes, não é, que querem o olhar do terapeuta. É muito importante para É nós. muito. E quando estão a criar, há uma interrupção nesse olhar. E isso tem que ser acarinhado pelo terapeuta. Claro. Isso tem que ser acarinhado pelo terapeuta. E o terapeuta tem que. Lá está o amor, não é? Este amor terapêutico tem que acompanhar o ritmo do paciente. Tem que ir ao encontro da sua necessidade. E se a sua necessidade naquele momento não é criar, ele há de criar. Ou há de criar outra coisa. Não é através de materiais artísticos. Mas ele há de estar a criar. Há de estar a criar vínculo. Sim. Há de estar a criar. Estás a ver, Irma? Portanto, isto é. Este processo de imersão, eu falo nele no artigo, sobretudo num contexto de criação imagética, não é? E de processo criativo em arte de psicoterapia, e, portanto, tem precisamente a ver com esse mergulho, que é um mergulho interno, não é? É um mergulho no nosso mundo interno, não é? É um encontro com as nossas musas, mas é um encontro também com os nossos demónios, não é? E com as nossas fragilidades. E com as nossas dificuldades às vezes em criar, ai que já sujei, ai que já fiz mal, ai que não sei usar esta caneta ou este. Isto foi muito importante também. Portanto, é o encontro com a frustração. Uhum. É o encontro com a frustração. Sim. E ai, que o terapeuta está a olhar para mim e está a ver e eu estou a fazer isto vai ficar feio e vai ficar horrível. Não é? Portanto, há aqui também muitas fantasias com as quais A os exigência clientes. estética, não é? Da escola. Exatamente, exatamente. Esse é um dos, Sim. não é? É outro dos fatores que contribuem para muitas vezes haver resistência, não é? A questão da estética, não é? Do fazer bonito, do fazer bonito. Sim, exatamente. Isso também nos diz, quer dizer, vamos lá ver, este amor terapêutico também é de uma atenção plena, Uhum. não é? O terapeuta está ali para o paciente. Uhum. Observa com atenção e com encantamento a linguagem estética do paciente, a linguagem corporal, a graça que ele tem quando desenha, ou a forma, a voz, o timbre, as palavras que ele utiliza, tudo isso, não é? Faz parte deste mundo intersubjetivo entre, não é? E que cria vínculo.
e que cria vínculo. Mais do que fazer uma imagem, é criar vínculo. Quando há vínculo e quando este amor é sólido, podemos fazer 30 mil imagens, esculturas, podemos cantar, podemos dançar, podemos falar, podemos contar anedotas, ou seja, somos estes companheiros de viagem, não é? Que estão ali numa relação de ajuda muito significativa. A imersão, a imersão é de facto depois deste mergulho no processo criativo e neste encontro com estes conteúdos, é o que é que se traz, não é? O que é que se traz desse processo criativo? O que é que trazemos? Portanto, quando nós dizemos o que é que associa de si, não é? O que é que associa de si? E claro que muitas vezes, não associo nada, eu nem sei porque é que fiz isto. Faz uma simples inscrição, né, na imagem, na escola também. Eu nem sei porque é que fiz isto, Sim. não é? Também nos cabe a nós, não é? E aqui neste processo de imersão, enquanto na imersão, nesta primeira imersão, nós temos muito o processo criativo de per si, não é? O criar, a expressão criativa. Na imersão, eu vejo a elaboração. Eu vejo a elaboração. E vejo a tal comunicação metadramática, não é? Ou seja, como é que terapeuta e cliente vão fazer sentido, não é? Como é que ambos vão fazer este trabalho de dar sentido àquilo que foi feito. E aqui, muitas vezes, também há um sobressalto. Não é? Aqui, muitas vezes, também há um sobressalto. Não é? Porque, de repente, o cliente vê que, epá, não me tinha dado conta. De repente, não é? Ou há um insight. Epá, é mesmo assim. Aquele aha moment. Não é? Que muitas vezes nós temos ou aquelas epifanias. Uau! Exato, exato. Não me tinha dado conta. Olha que maravilhoso. Olha, portanto, pode também ser muito iluminador do caminho, não é? Isso eu acho que são estes dois funcionamentos psíquicos ou mecanismos psíquicos, se quisermos, acho que são os killer ingredients, porque acho que isto faz a diferença. E faz com que o paciente possa ter esperança, não é? Porque é uma coisa que nós temos que ter a capacidade de transmitir, transmitir ao outro. É esperança. Porque uma vez perguntaram-me isso, o que é para si uma psicoterapia bem-sucedida? Ou quando é que se tem alta de uma psicoterapia? Coisas deste género. E eu acho que uma psicoterapia bem feita, não é? Um processo pessoal bem feito, é quando o paciente diz eu sei que a vida pode ser dura, não é? Sei que a vida pode ser dura, mas venha o que vier, eu tenho recursos para encontrar um caminho luminoso na vida e eu tenho recursos para superar. Isso para mim é, de facto, uma psicoterapia bem-sucedida. Ou uma terapia. Venha ao que vier. Venha ao que vier. Faça chuva, faça sol. Eu estou cá e, como dizia há uns anos atrás, uma pessoa ligada ao futebol, ou uma caricatura de uma pessoa ligada ao futebol, dizia: quantos são? Quantos são? E é isso. Com amor também. Com amor, porque eles virão sempre. Não é? As dificuldades virão sempre. Mas há uma coisa que é, quando vem a dificuldade, quando a dificuldade está à nossa frente,
E quando essa dificuldade provoca um sentimento negativo, não é? Há um espaço. Há um espaço. Que é o espaço em que eu tomo a decisão como é que eu vou reagir. Sim. É nesse momento que eu tomo a decisão como é que eu vou reagir a isto. E isso eu aprendi com a inteligência emocional, por exemplo. Não é? Que é uma coisa que faz falta. Não é? Que faz falta. Portanto, esta forma de olhar para a vida, não é? Torna-nos pessoas mais robustas, tornam-nos pessoas mais resilientes, tornam-nos pessoas também mais esperançosas, não é? Porque eu sei que aconteça o que acontecer, eu estou cá, eu estou cá e tenho suporte, não é? Portanto, também não estou cá sozinha, não é? Que é outra coisa que também é importante. Nós não estamos cá sozinhos, porque nós também temos outros companheiros de viagem, não é? Que também são da espécie, como nós. E ser da espécie significa que todos nós estamos a viver um projeto de existência com as suas. Falando nisso, que estamos todos juntos, tipo, agora com o contexto social que estamos vivendo, né? Estamos. Não foi preciso do Covid. Sim, Repara que esta frase, não é? O estamos todos juntos é do. tornou-se viral porque todos nós, enquanto planeta, enquanto humanidade, enquanto espécie, estamos a viver algo que nos une. Sim, por Que primeira é vez, né? Exatamente. Como nas antigas guerras também, se calhar, mas aí sempre havia dois bandos. Aqui estamos todos no mesmo. É verdade, é verdade. E pronto, e certeza que a Paula também teve que desenvolver criatividade no meio em como fazia arte e psicoterapia à distância, online, talvez. A Paula fez online, certo? E ainda deve estar a fazer. Na quarentena, sim. Sim. Agora faço uma coisa híbrida. Ah, exato, sim. Agora Também. sou agora, Então, faltam 5 minutinhos para acabar, mas eu queria saber a opinião da Paula neste cenário futuro que aí vem, não é? Assim como a Paula começou falando que teve que desenvolver muita tecnologia, não é? No início da carreira, agora chega a outro ponto em que talvez seja também necessário desenvolver essa tecnologia, porque quem sabe, não é? Temos que repensar novas formas de nos comunicar, de interagir. eu acho que sim. Eu acho que sim. E acho que aí a tecnologia deu-nos uma ajuda e continua a dar-nos uma ajuda, porque as coisas ainda vão persistir. Acho que aqui o online é é uma plataforma que eu tenho vindo a perceber que é útil para alguns clientes. Exato, sim, exatamente. É útil. Por exemplo, isso foi o que eu descobri. Sim, 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 sim. Há clientes que preferem e gostam e sentem-se mais à vontade. E o online traz-nos aqui um conjunto também de ingredientes muito particulares e muito sui generis para a terapia. E sim, eu comecei o meu percurso na área da tecnologia, quer dizer, na área das ciências sociais, e depois fui parar à tecnologia, e depois imagine-se, até fiz uma pós-graduação em e-business. E-business, que é uma coisa extraordinária quando eu olho para trás hoje em dia. E agora, não é? Acabo por estar precisamente a ter que voltar aí e às vezes sinto alguma resistência. Curiosamente, dou por mim a sentir alguma resistência, no sentido de aquilo ficou para trás. Aquilo ficou para trás. Agora, nesta área da psicoterapia, se a pessoa diz, ou dizia há uns tempos atrás, que fazia consultas online ou que fazia pelo telefone,
isso não era ético. Isso violava não sei quantos artigos deontológicos, etc, etc, etc. E, portanto, eu conheço algumas pessoas, aliás, vim a conhecer a posteriori, que já o faziam, mas que não diziam, com medo da crítica dos pares e dos supervisores, e etc, etc, etc. E agora já vêm dizer, não, mas eu já ando nisto há algum tempo. Agora não posso criticar, não dá. Exato, exato. Portanto, eu acho que até, eu diria que, em certa medida, o desafio foi maior para os terapeutas, Uhum. que vêm de uma área analógica, não é? O desafio foi mais para os terapeutas do que propriamente para os clientes. Porque Uhum. muitos clientes já usam as tecnologias e as plataformas de comunicação online já há muito tempo. Sim, Já há sim, muito... sim. Sobretudo na área do trabalho, das empresas. Exatamente. É inevitável. Uhum. Claro. Agora, nós temos que nos adaptar enquanto terapeutas, não é? Eu tenho pacientes que não fizeram online e, portanto, ficaram à espera do presencial, Uhum. não é? E, portanto, assim que eu retomei as consultas presenciais, então voltaram à psicoterapia, não é? E, portanto, eu estabeleci um protocolo de segurança, não é? Até porque, vamos lá ver, uma das pedras de toque também da psicoterapia é um espaço securizante. Em Uhum. termos emocionais, não é? Sim, Bom, sim. também tem que ser um espaço securizante em termos de saúde e de bem-estar, não Claro. é? Portanto, também há um protocolo Covid, se Uhum. quisermos, não é? Para precisamente garantir essa segurança na consulta. E, portanto, são pacientes que Uhum. preferem deslocar-se. E é legítimo, porque Uhum. Sim, preferem sim. um espaço próprio. Claro. Não querem estar em casa. Não Uhum. querem estar no espaço deles. Uhum. Preferem deslocar-se ao consultório. E depois preferem sair do consultório e ter um espaço até chegar a casa. Portanto, isto tudo também tem a ver com o próprio funcionamento de cada paciente, não é? Ao passo que há outros que, de facto, online, os põem muito à vontade e isso, enfim, acho que nós temos que ser versáteis. Calhar o espaço da casa não é um espaço securizante para a pessoa, não é? Não é um espaço que tem outro sentido, outro significado. Isso é Exatamente. a ação. E- Exatamente, Irma. Eu acho que aí acho que estou aqui num ponto importante, não é? A nossa casa está cheia de memórias. A nossa casa tem um conjunto de conteúdos, não é? Que nós muitas vezes queremos alguma distância Uhum. ou queremos um espaço que seja íntimo e só nosso, não é? Porque nós muitas vezes partilhamos a casa, não é? E nós queremos um espaço só nosso. E isso leva-me também a introduzir uma palavra que eu há bocado não introduzi e que quando falei do amor terapêutico, não é? Mas a relação terapêutica, na minha opinião, é por definição uma relação íntima. Uhum. É do mais íntimo que Uhum. nós podemos ter, não é? Uhum. É uma alma que está ali, não Sim. é? E, portanto, íntimo, e não estou a sexualizar a relação nem a erotizar a relação. Uhum. Agora, é íntimo, porque Sim, sim, nós sim. pomos aquilo que mais íntimo Uhum. nós temos e partilhamos com o outro. Uhum. Confiamos ao outro Uhum. aquilo que é íntimo. E, Exato. portanto, eu, enquanto outro que recebo essa intimidade, não Uhum. é? Só posso estar grata, não Claro. é? E só pode fazer do meu trabalho uma paixão. Uhum. E, Paula, portanto, desculpa ter que interromper. Isto já está em contagem decrescente. Está-me a dizer oh, 20 está bem. segundos.
Mas, Sorry. muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Aprendi imenso. Gosto muito de fazer isto porque eu aprendo imenso. E esperemos que Obrigada. seja a única entrevista. Quem sabe, não é? Se podemos continuar a falar de outras coisas.